Ou seja, se você vai fazer teologia, isso é verdade também para a filosofia, você precisa de alguma forma fazer um exame de si mesmo, se colocar diante da eternidade. E especificamente o cardeal Ratzinger nos recorda que é necessário uma mudança de sujeito, uma morte, né? Mudar de sujeito. Então, a ideia principal é Cristo, não eu. Né? Cristo, não eu. É assim que a gente pode fazer teologia, se nós entrarmos nesse Cristo que é a igreja, esse sujeito que é a igreja. A igreja, desde o início, teve essa dificuldade de gente que queria entrar dentro da igreja, mas não queria morrer, não queria essa mudança de sujeito. Né? Então, nós vamos hoje tratar de dois assuntos, o gnosticismo e o arianismo. O primeiro assunto, gnosticismo, é uma exemplificação disto que nós vimos na aula passada. Pessoas que quiseram entrar na igreja, mas não quiseram morrer. Pessoas que quiseram entrar na igreja, mas quiseram trazer consigo uma filosofia pagã. Vejam o que é que diz Santo Irineu para nossa orientação. Ele diz assim, que a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, guarda com cuidado a pregação e a fé, como se morasse numa só casa. Olha que linguagem poética bonita. Nós estamos espalhados no mundo, mas nós moramos numa só casa, que é a igreja. E diz assim, e crê do mesmo modo. Eu estou aqui em Cuiabá, você está aí na sua casa. A gente crê do mesmo modo como se possuísse uma só alma e um só coração. O que está no meu coração está no seu. Existe concórdia, o coração está junto. O meu, o seu, o do Papa Bento XVI, o dos santos através dos séculos, nós cremos na mesma coisa. Unanimemente as prega e ensina e entrega como se possuísse uma só boca. Não é? E assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é idêntico. As igrejas fundadas na Germânia não creem e não ensinam de modo diferente como as da Ibéria, nem as dos celtas, nem as do Oriente, nem do Egito, nem da Líbia, etc. Então vejam só, não tem para nós esse negócio de esta é a fé do Brasil. Existe alguma coisa de profundamente errado em nós termos esses fetichismos, né? Esses nacionalismos, essas coisas de, não, esta é a fé da América Latina hoje. Não, isso não é católico. É uma igreja só. Então, não é a fé da América Latina, nem a fé do Brasil. Ou é a igreja do mundo inteiro, ou então não é a fé católica. E não é só a fé hoje, é a fé ontem e a fé amanhã, a mesma, ao longo dos séculos. Isso Santo Irineu coloca claramente. E aqui ele vai contra os gnósticos. Você precisa se manter na fé dos apóstolos, na fé transmitida pelo magistério da igreja, pelos bispos. E Santo Irineu, no seu livro, ele inclusive faz uma lista dos sucessores de São Pedro, fazendo uma lista dos papas, para mostrar, veja, é a mesma fé de Pedro lá atrás, é a fé que nós cremos hoje. É a tradição apostólica ao longo dos séculos com o magistério dos papas, dos bispos. Pois bem, essa realidade era refutada pelos gnósticos. Os gnósticos, eles usavam artimanha e diziam assim, vejam, Jesus, no Evangelho de São Marcos, ele diz que ensinava o povo com parábolas, mas depois, privadamente, ele ensinava secretamente o significado das parábolas para os seus discípulos. Nós sabemos o significado secreto. Os bispos são esses ignorantões, né? Esse pessoal ignorante que não sabe o segredo de Cristo, mas nós somos os gnósticos, os iluminados, nós temos a iniciação, nós sabemos o que Cristo realmente ensinava. Então vejam que nós temos aqui um fenômeno que está na igreja ainda hoje em ação. Ou seja, pessoas
que se acham intelectuais, inteligentes, teólogos, modernos, para frente, que com suas revistas teológicas dizem: nós sabemos o verdadeiro cristianismo. Enquanto os bispos, eles levam para frente esse cristianismo popular, esse cristianismo supersticioso, que acredita em milagres, que acredita em santos, que acredita em anjos. Mas nós somos teólogos gabaritados, né? Então vejam como o gnosticismo tem a sua versão atual, não é? O que é o gnosticismo? Uma filosofia pagã que entra dentro do cristianismo, esvazia o conteúdo cristão e propõe o seu conteúdo. É exatamente isso que acontece hoje com certos teólogos. Eles têm a mentalidade deles, empirista, marxista, de alguma forma cientificista. Eles não acreditam em milagres, eles não acreditam naquilo que é a fé da igreja ao longo dos séculos. Eles chegam, entram na igreja e dizem: eu vim explicar para vocês o verdadeiro evangelho. Então você chega lá, pega a Bíblia e começa a reinterpretar a Bíblia conforme essa filosofia pagã. Nada disso. Nós precisamos nos manter na fé dos apóstolos, que está no magistério da igreja, principalmente o magistério dos papas. E não nos deixar levar por essa artimanha gnóstica de tantos séculos, já bastante velha, de dizer que nós é que somos supersticiosos. Não, nós cremos na fé dos bispos. O que é que a teologia tem a ver com isso? A teologia tem a ver, e Irineu é grande teólogo por isso, porque ele nos mostra claramente esta realidade de que é preciso morrer. Não é a minha fé, é a fé da igreja, a fé do Cristo total, onde eu preciso confessar e professar a fé da igreja. Somente assim vai haver verdadeira teologia. A segunda grande dificuldade que a igreja teve de enfrentar foi o arianismo. O arianismo foi já um século posterior, né? Ário era um padre de Alexandria, no Egito, né? E ele teve que enfrentar uma dificuldade intelectual. Veja só, Ário tinha na sua cidade, não é? Vários filósofos neoplatônicos, etc. E os filósofos neoplatônicos, eles insistem muito numa ideia filosoficamente correta. Veja, aqui não é uma questão, o problema não é uma filosofia pagã. Não, Ário não era um gnóstico. O Ário, ele entrou na igreja. Mas qual foi a dificuldade do Ário? Ele viu que Deus é um, Deus é uno. Se Deus é uno, como é que eu posso dizer, né, que existem três pessoas? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vejam que essas duas verdades, elas são verdades que estão em tensão entre si. Uma dificuldade. Como é que é três e um ao mesmo tempo? É um negócio que na nossa cabeça é complicado. Então, Ário, com as influências neoplatônicas e todo o conhecimento filosófico que ele tinha, ele chegou e disse: não pode ser três e um ao mesmo tempo. Isso é contraditório, isso é absurdo. Então, na verdade, quem é Deus é o Pai. O Filho e o Espírito Santo não são Deus. Então vejam só, Ário tinha duas verdades de fé que estavam se contradizendo. O que é que ele faz? Ele escolheu uma delas. Chegou e disse: esta aqui não, eu fico só com esta. Ele escolheu uma, ele preferiu uma. Preferir em grego é haireu. Haireu é preferir. É daqui que vem a palavra heresia. Hairesis. Heresia é hairesis, é preferir. Veja, o Ário, ele entrou na igreja.
ele morreu, ele adotou a fé da igreja, ele não é um gnóstico, ele não é um infiltrado. Ele entrou, mas não entrou completamente. Ou seja, ele não quis morrer completamente. Ele não quis adotar a fé da igreja com as suas dificuldades, mas começou a escolher coisas. Essa é a atitude herética. Quis adotar a fé da igreja com as suas dificuldades, mas começou a escolher coisas. Essa é a atitude herética. E qual é a atitude católica? Não é? O católico é aquele que crê no todo. A palavra católico, não é? Quer dizer isso. Vamos aqui facilitar as coisas, não é? Católico vem do grego kat-holon, holos, holístico, né? Quer dizer aquilo que é o todo. Então nós somos holísticos, né? Nós temos o todo, num bom sentido. Então, católicos é katá, conforme holon, o todo. Então, aquilo que em grego se diz, vou escrever transcrito aqui para você enxergar, Católicos, né? Eu quis transcrever para ficar bem clarinho esse H aqui, que aqui é o H de católico, né? Na verdade é um espírito forte em grego. Então, katá, holon, holikos, né? Católicos quer dizer isso, conforme o todo. O que é um católico? Um católico é uma pessoa que escolhe o todo. Eu tenho duas verdades. Eu não vou ser herético. Eu não vou escolher uma delas. Eu vou ficar com as duas. Eu vou crer nas duas. Eu sou católico. Então, a fé da Igreja Católica é uma fé conforme o todo da nossa religião, onde nós não precisamos acreditar numa coisa e jogar outra no lixo. Mas, padre, então quer dizer que nós vamos ficar com a nossa mente dilacerada, nós vamos ficar com essa contradição? A fé ela é absurda, a fé ela é irracional? Não. E é aqui que entra a teologia. O que é a teologia? A teologia é o esforço racional de tentar harmonizar aquilo que aparentemente é contraditório. Então, vamos fazer um esforço teológico? Muito bem. Como que a gente faz esse esforço teológico? Nós tivemos grandes teólogos dessa época. Foi Santo Atanásio, que defendeu a divindade do Filho, mas também depois vieram os padres capadócios, São Basílio Magno, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, que defenderam a divindade do Filho e do Espírito Santo. E na defesa da divindade das três pessoas, eles foram católicos, mas não somente, eles fizeram um esforço teológico. E o esforço teológico consistiu em explicar que, na verdade, aquilo que em Deus é um conceito que nós chamamos de natureza. Ou seja, o que é natureza? Natureza é aquilo que responde à pergunta o que é. Está entendendo? Agora, aqui nós temos pessoas. E pessoa é aquilo que responde a outra pergunta. A pergunta é: quem é? E que essas duas realidades são aspectos diferentes. Então, quando eu respondo o que é a natureza. Quando eu pergunto o quem é a pessoa. O que é que eu sou? Eu sou humano. Eu sou um ser humano. Eu sou um homem. Quem eu sou? Ah, bom, eu sou o Paulo Ricardo. Não é? São duas coisas diferentes. Então, o que é e quem é? Esses conceitos, eles ajudam a gente a entender que racionalmente não estamos falando da mesma coisa e, portanto, não é uma contradição. Pergunto, resolveu o mistério? Não, continua misterioso. A teologia, a função dela não é abolir o mistério. A função da teologia é tentar harmonizar as coisas
para que a gente veja que a nossa fé não é irracional, mas ela é de uma racionalidade superior, onde eu consigo enxergar a lógica das coisas, mas não preciso necessariamente desvendar o mistério, não é? Então, um católico vai abraçar as duas realidades. Eis aí então que, diante da controvérsia ariana, nós aprendemos o que é uma heresia. Uma heresia é uma escolha, é uma preferência, algo pessoal. Então, vejam, meus queridos, nós tivemos aí duas realidades, dois grandes movimentos históricos no início da Igreja, o gnosticismo e o arianismo. Os dois quase acabaram com a Igreja Católica. Os dois foram movimentos terríveis, não é? Que enfrentaram a Igreja e cada um do seu jeito quase que leva a fé católica para a inexistência histórica, mas o Espírito Santo nos iluminou e nós fomos assistidos por Deus e, graças a Deus, hoje podemos professar a fé católica. Esta realidade da heresia, ela continua ainda hoje entre nós. Você veja, por exemplo, todo o movimento protestante é, sem dúvida nenhuma, um movimento herético. Nós, católicos, cremos que o protestantismo é uma heresia. Por quê? Porque o protestantismo, ele tem esse aspecto de escolher o que ele vai crer. Vou dar um exemplo para você. Nós cremos que Jesus é o único mediador. Mas nós cremos também que a Virgem Maria, os santos e as pessoas podem ser mediadores também. Ora, isso é aparentemente contraditório. O que é que o protestante faz? Nega a mediação da Igreja para ficar só com a mediação de Jesus. Problema. Depois eles se contradizem na vida. Por quê? Porque, embora Jesus seja o único mediador, todo pastor protestante intercede como mediador dos seus fiéis. Eles rezam uns pelos outros. Aliás, não somente os protestantes rezam uns pelos outros, São Paulo rezava. O próprio São Paulo, que diz que Jesus é o único mediador, ele rezava pelos fiéis. Não é isso? Então, se São Paulo rezava, como é que você resolve essa contradição? Você aceita as duas realidades. Você aceita que Jesus é o único mediador, mas aceita também que nós podemos ser mediadores. E tenta resolver teologicamente. E como é a solução teológica? Podemos sugerir. São Paulo sugeriu uma solução. Que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros deste único mediador. Então não são dois mediadores, é um só Cristo, só que o Cristo total. O Cristo, cabeça e membros, que somos nós. Então, pastor, o senhor pode continuar rezando pelos seus fiéis. Por quê? Porque o senhor não é um outro mediador no lugar de Cristo, mas o senhor é membro do corpo de Cristo e por isso mediador. Eis aí a solução católica, a solução que não escolhe verdades de fé, mas fica com as duas. Então, vejam que dentro desse nosso processo, nós temos aqui verdades que se aplicam ao nosso hoje, se aplicam ao hoje da Igreja. Estamos vendo a parte histórica do nosso curso, mas não é uma história que não tenha repercussão no nosso hoje. Se você quiser aprofundar sobre gnosticismo e arianismo, eu aconselho para você a leitura de um verbete de dicionário. Por que eu gosto de dicionários? Porque o dicionário te dá a essência, é um estudioso que quis resumir a coisa e fazer um resumo melhor do que eu e você faríamos. Então, nós temos este dicionário aqui, que é publicado pela editora Vozes, em coedição com a Paulus, e foi organizado por Angelo Di Berardino. Foi publicado pela Voz em 2002. Trata-se do Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs. Esse dicionário patrístico é muito bom, é confiável, cientificamente bastante sólido e também com uma visão que não é ideológica, é uma visão objetiva das coisas. Então, Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs da Voz, você olha lá o verbete, gnosticismo,
o verbete arianismo. Aí se você quiser aprofundar mais ainda, aí você vai e olha o verbete Irineu de Lyon, depois Atanásio, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, né? Basílio Magno, e assim você vai aprofundando a partir desses verbetes, vai tendo uma visão de conjunto a partir de estudiosos que se dedicaram a isso. Continue conosco no nosso curso de teologia. O que é que nós vimos hoje? Nós vimos que a Igreja, no início, enfrentou dois grandes opositores. O gnosticismo, que era uma mentalidade pagã que se infiltrou na Igreja, e o arianismo, que é um cristão que não quis morrer completamente e, de alguma forma, fica escolhendo, fica preferindo. Aireu é escolher, preferir. Você não tem que preferir nada, você tem que morrer. Morrer para assumir este único sujeito, que é a fé da Igreja. Uma vez que você é a Igreja, aí você pode fazer teologia. Uma vez que você entra na Igreja Católica, você é teólogo. Mas se você continuar fora da fé, fora da Igreja, fora desse sujeito, vai ser muito difícil você corresponder àquilo que se espera de um teólogo. Por isso, teologia se faz convertendo. Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.